Deus aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Que bênção. Eu cumprimento a amada igreja com a maravilhosa graça de Jesus. Que a graça do Senhor e a paz do Senhor encha o seu coração, não só nesse dia, mas todos os dias da sua vida. Que você seja alvo da bondade, da graça e da misericórdia de Deus todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentarem. Quero cumprimentar a você que está acompanhando esse culto pelas nossas redes sociais. Que essa maravilhosa graça encha o seu coração, a sua vida, o seu lar. Que o Senhor te abençoe grandemente. Em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Meus queridos, eu quero compartilhar com vocês uma porção da palavra de Deus que se encontra no segundo livro de Samuel. Aí eu os convido a abrir comigo, obrigado, a sua Bíblia. No segundo livro de Samuel, no capítulo 8, nós vamos ler um texto muito conhecido, mas eu queria que você não se esquecesse de que a palavra de Deus se renova. Amém? Ela se renova, a palavra de Deus nunca fica velha, porque ela é eterna. Aleluias! A palavra do Senhor, meus irmãos, não envelhece, não fica fora de moda de jeito nenhum. Essa palavra é viva, é eficaz. O escritor de Hebreus diz que ela é mais cortante, mais penetrante do que uma espada de dois gumes. E ela é apta para fazer separação entre alma e espírito. Esta é a palavra do nosso Deus, espírito e vida. E a minha oração é essa, que ela seja espírito e vida no seu homem interior, nesse momento em que você está aí, tendo o privilégio como eu de ouvirmos a palavra do Senhor. Capítulo 8, 2 Samuel, nós vamos ler o versículo 6, diz assim: Então Davi estabeleceu guarnições na Síria de Damasco, e os sírios lhe pagavam impostos, tributos, e serviam a Davi. Então Davi estabeleceu guarnições na Síria de Damasco, e os sírios lhe pagavam tributos e serviam a Davi. Parte final do versículo: O Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que fosse. Aleluias. O Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que fosse. Se você for comigo agora, mais para frente aí, mesmo nesse capítulo 8, e você ler comigo agora o versículo de número 13. Assim Davi se tornou famoso. Quando voltou, matou 18.000 edomitas no Vale do Sal. Depois disso, estabeleceu guarnições em Edom, espalhou-as por todo o território de Edom, e todos os edomitas tornaram-se servos de Davi, e o Senhor lhe dava vitória por onde quer que fosse. Aleluias. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Nós precisamos ouvir a sua voz. Abra nossos ouvidos espirituais. Abra, ó Deus, os nossos olhos espirituais. Ilumine os olhos do nosso coração nesta manhã, ou nesta hora em que esse irmão está tendo acesso a essa palavra. Que o Senhor fale ao seu coração, ao meu coração, ao coração desses amados que aqui estão. Deus, que o Senhor fale conosco. Ouçamos a tua palavra e ela provoque em nós uma transformação. Ela edifique e vivifique o nosso espírito, fortaleça a nossa fé,
seja uma mola propulsora a nos arremessar para as conquistas. Meu Deus, fala ao nosso coração, não deixe a nossa fé arrefecer, nem o nosso coração se derreter como água diante, Deus, das tribulações da vida. Fala conosco, sua palavra é espírito e vida, e ela nos alimenta, Senhor, ela nos fortalece, e dela precisamos e necessitamos. Mas nos ajuda, Espírito Santo, a não sermos somente ouvintes da tua palavra. Leva-nos a praticá-la, vivê-la, em o nome do Senhor Jesus. Nós oramos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, eu queria que nós pensássemos em uma fala. Eu acho que essa fala é uma fala assim comum, é uma fala que acontece muito entre família ou familiares. Não sei, talvez eu possa estar equivocado na minha compreensão, mas não existe assim uma frase, não existe assim uma colocação que as pessoas falam assim, suponhamos, um pai de família, né, que tem mais de um filho, 2, 3, 4 filhos. Normalmente surge aquela fala assim, talvez entre familiares, ou até entre os próprios irmãos, o pai prefere mais o fulano. Não tem esse negócio? O pai prefere mais o fulano. A mãe gosta mais do ciclano. Ela é mais carinhosa com o Beltrano. Tem isso ou não? Não é verdade? Sempre tem um que tem ciúme do outro irmão, porque ele acha que o outro é mais preferido, é mais querido, é mais mimado, é mais cortejado e até mais abençoado. E os pais, então, sempre se defendem, né? Eles dizem assim, não, eu amo todos igual, eu não tenho diferença com os meus filhos, e etc, etc. Mas eu acredito, irmãos, que se nós olharmos, colocarmos uma lupa, e nós olharmos assim com mais cuidado, eu acho que nós vamos perceber que, querendo ou não, sem que seja intencional, acaba que o pai ou a mãe prefere um mais do que o outro. Não quero aqui trazer polêmica de jeito nenhum para famílias, né? Mas vamos nos voltar para Deus, como o nosso Pai, Deus como o seu Pai, Deus como o nosso Pai. Será que Deus tem preferências? Será que Deus prefere uns mais do que outros? Bom, uma coisa eu vou te afirmar com convicção e certeza. Deus não faz acepção de pessoas. A palavra dele nos diz isso. E que Deus ama a todos. Deus ama cada um de nós. Ele nos ama. A Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira. Mundo aqui não é o cosmo, não são as geografias. Mundo aqui são as pessoas, são os seres criados. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então preste atenção que quanto a amar a mim, a você, Deus nos ama igualmente. Mas eu quero que você pense comigo uma coisa. Deus não abençoa as pessoas igualmente. E ele não seria justo se ele assim o fizesse. Talvez, a partir do momento que eu olho para Deus, e eu começo a compreender como Deus age, eu talvez também vou compreender como o meu pai ou a minha mãe agem. Porque certamente se um filho é um bom filho, é um filho carinhoso, é um filho obediente,
é um filho responsável, é um filho atencioso, é um filho que honra o pai, que honra a mãe, que obedece, em detrimento de ter outro filho que é o oposto disso, que desonra o pai, que desobedece os pais, que afronta os pais. Certamente que esse pai deve amar ambos os filhos de igual modo, mas quanto a querer abençoar ou a preferir, ele vai preferir abençoar aquele que é um bom filho. E ele não está sendo injusto, ou ele não está sendo errado de fazê-lo. Porque, irmãos, até os animais, creio que cada um de vocês aqui deve ter algum animal de estimação. Seja um cachorro, um pássaro, um papagaio, um gatinho, sei lá. Tem gente que tem até porquinho, né? Tem gente que tem até serpentes. Mas observa que o seu animal de estimação, esse animalzinho seu de estimação, convive com todos vocês na casa de vocês, com o pai, com a mãe, com os irmãos, mas ele prefere alguém. E por que ele prefere esse alguém? Porque esse alguém é mais carinhoso com ele, é mais atencioso com ele. Sim ou não? Ele, se é um cachorro, um cachorrinho, esse animal de estimação não vai morder ninguém da casa. Não é verdade? Mas ele vai preferir aquele que dá mais atenção, mais carinho para ele. Então, irmãos, isso é algo para a gente compreender e começar a refletir. Porque o texto que nós lemos é um texto muito maravilhoso, porque diz assim: e Deus dava vitórias a Davi, por onde quer que fosse. O que Davi tinha de especial? Davi era mais amado? Não. Deus não amava a Davi mais do que ele amava todos os habitantes de Israel, o seu povo Israel. O que tinha Davi para que ele fosse tão abençoado? E é essa reflexão que eu quero fazer com você nessa manhã. Por que Deus dava vitórias a Davi? Esse porquê não é uma pergunta, mas é o motivo. É o motivo. Há uma diferença na língua inglesa, né, do porquê. No nosso é só a separação, né? Quando você faz uma pergunta, você coloca o porquê separado, né? Mas quando você vai responder, você coloca o porquê junto. E é assim que eu quero que você veja. Por que Deus dá vitória a Davi? No inglês, quando você quer fazer uma pergunta, é bem mineiro. Why? Né? Significa por quê? Why? Mas quando você vai responder, because, ou, né, eu acho que é mais ou menos isso. Então preste bem atenção aqui, queridos, em algo interessante. Vamos descobrir o porquê Deus dava vitória a Davi? Isso vai ser bom para mim, vai ser bom para você. Porque significa que se eu e você andarmos pelos caminhos que Davi andou, Deus também nos dará vitória. Sim ou não? Se eu andar pelo caminho que Davi andou, por onde eu for, Deus também me dará vitória. Ao invés de um irmão ficar enciumado, porque o pai é mais carinhoso, abençoa mais o outro, ao invés dele ficar enciumado, ou se achando que não é amado, ou achando que o pai irá e tal, e se rebelar, ele deveria olhar, olha, o que o meu irmão está fazendo, para que ele tenha tanto carinho do meu pai, para tanta atenção do meu pai, eu vou fazer o mesmo. Compreende, irmãos? Então, por que Deus dava vitórias a Davi por onde esse homem andava? Eu não li todo o capítulo 8, mas se você ler todo o capítulo 8, você vai ver aqui que o capítulo 8 narra que Davi conquistou, teve vitória sobre
todas as nações circunvizinhas a Israel. Todas as nações circunvizinhas de Israel, os filisteus, os moabitas, os edomitas, os sírios, os assírios, todos eles estavam pagando tributos a Davi e se tornaram servos de Davi. Por quê? Porque Deus dava a vitória a Davi. Eu quero ser uma pessoa vitoriosa, você quer? Amém? Eu quero ser uma pessoa amada, você quer? Eu quero ser uma pessoa agraciada, você quer? Mas nós precisamos de ter mudanças de comportamento. Nós precisamos de agir corretamente, irmãos. Não é uma questão de fazer acepção de pessoas. Veja bem essa frase que eu vou te dizer. Deus não me ama porque eu mereço ser amado. Deus me ama porque Ele é amor e Ele decidiu me amar. Mas Deus me abençoará e te abençoará pelos nossos méritos também. Obviamente que do ponto de vista teológico, nós não somos dignos de nada, não é verdade? Nós não somos merecedores. Eu não sou digno, não é pelos meus méritos, mas eu não posso fechar os olhos de que Deus me abençoará, Deus me dará vitória, Deus me conduzirá em triunfo, em razão, em detrimento das minhas decisões, das minhas escolhas e da maneira com que eu vivo. Quantos estão entendendo isso? Davi fazia por onde ser um homem abençoado por Deus. Você faz? Davi procurava temer a Deus, honrar a Deus, respeitar a Deus. Então nós poderíamos aqui, irmãos, trazer várias coisas, mas eu quero aqui citar apenas algumas características na vida de Davi que faziam com que Deus desse a Davi vitórias. E que se você quer também ser abençoado e vitorioso, você vai precisar nutrir essas características na sua vida, dia a dia. A primeira coisa, se você ler o capítulo 7 do 2 Samuel, você vai ver que o capítulo 7 começa com Davi expressando um desejo. Davi fala assim, olha, com o profeta Natã, Natã, eu estou angustiado, Natã. Eu estou chateado, eu estou assim com o meu coração muito apertado, Natã. Qual é o motivo, Davi, dessa angústia no seu coração, desse aperto no seu coração? Eu habito em um palácio, eu moro em um palácio, e a arca do Senhor não tem um lugar para pousar. Meu Deus, isso é muito maravilhoso, irmãos. Isso é muito maravilhoso. Quando nós trazemos isso para o âmbito familiar, a gente conhece pessoas, filhos, que são o que são hoje, por causa do empenho e do esforço de seus pais. Eles chegaram aonde chegaram, eles alcançaram o que alcançaram, eles estão aonde estão, porque os seus pais sacrificaram a vida toda para dar a esse filho uma educação, para dar a ele uma cultura, uma condição de ele ter uma vida melhor. E esses filhos moram muito bem e esqueceram do seu pai e da sua mãe. Eles até têm um bom plano de saúde, mas o pai e a mãe têm que enfrentar uma fila terrível do SUS. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer nessa manhã, querido? Davi sabia que aonde ele chegou foi a mão de Deus que o pôs. Mas havia no coração de Davi um sentimento de gratidão para com Deus. Um sentimento, irmãos, de que, olha, não é certo.
Eu habito num palácio e a arca do Senhor está debaixo de uma tenda. Eu vou construir uma casa para Deus. Sabe o que isso me ensina, irmãos? Que quando você se preocupa com as coisas de Deus, com a obra de Deus, com a pessoa de Deus, com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, quando você realmente olha para Deus cheio de gratidão no seu coração, Deus olha para você e fala assim: eu posso abençoar esse meu filho, eu posso derramar bênçãos na vida dele, porque ele não vai se esquecer de mim. Tem gente que, se Deus prosperar, sai da igreja, irmãos. Tem gente que, se Deus enriquecer, abandona o Senhor. Ele não pode dar vitória. Ele tem que deixar a pessoa debaixo de uma opressão. Ele tem que deixar a pessoa debaixo de uma perseguição. Deus levanta o profeta Isaías quando Israel vira as costas para Deus. E sabe o que Deus fala através do profeta Isaías para Israel? Eu te cercarei com sebe de espinhos. Meu Deus! Tem pessoas que Deus tem que colocar numa cerca de espinhos, cercado por espinho, para quando ele tentar fugir da presença de Deus, ele se espetar e falar: opa, peraí, o negócio aqui é ruim. Você está entendendo? Quando Davi se torna um rei famoso, Davi não vira as costas para Deus. Quando Davi se torna um rei poderoso, Davi não se esquece do seu Deus. Quando Davi se torna um rei riquíssimo, cheio de riquezas e glória, ele se preocupa com Deus, ele se preocupa com as coisas de Deus. Como é que está o seu coração com relação a isso? Tem pessoas que Deus abençoou tanto financeiramente que falam assim: não posso entregar um dízimo, esse dízimo é alto demais, não posso entregar um dízimo desse. Nós começamos a nos esquecer, e Davi não, irmãos, Davi tinha um coração grato. Toda pessoa agradecida será tremendamente abençoada por Deus. Toda pessoa agradecida, grata, irmãos, será cercada pelas benesses de Deus. Se tem uma coisa que fere o coração de Deus, é a ingratidão do homem. Seja agradecido, meu irmão. Expresse a sua gratidão ao Senhor. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, temos que manter todos os nossos cuidados, irmãos. Temos que manter todo o protocolo da OMS, da Secretaria Municipal, Estadual e Federal de Saúde. Não podemos brincar. Mas tem pessoas gozando de saúde, elas vão nas festas familiares, elas vão nos supermercados, e elas só não estão indo nos estádios, porque os estádios estão fechados, não iriam, mas elas vão nos supermercados, elas vão nas festas, elas vão nos aniversários, mas para vir na igreja, não tenha Covid. Estão gozando de saúde, mas vir à igreja, agradecer a Deus, louvar a Deus, não se preocupam com as coisas de Deus. Davi tinha essa preocupação. Se você ler, olha, Deus levanta depois o profeta Natan, fala com ele assim: então faz, Davi, conforme está no seu coração. Só que à noite Deus traz uma palavra para Natan e fala: não, as mãos de Davi são as mãos cheias de sangue, eu vou levantar uma descendência dele. Irmãos, deixa eu te dizer, por favor, preste atenção, você que está na live, preste atenção no que eu vou falar agora. Preste atenção no que nós vamos falar. Está no capítulo 7 de 2 Samuel. Essa gratidão de Davi, essa preocupação de Davi em expressar a gratidão a Deus por tudo que Deus tem feito na vida dele. Ele olhar para a arca do Senhor e ver que a arca do Senhor estava debaixo de uma tendazinha, e ele morando num palácio. Sabe o que Deus faz com Davi, irmãos? Deus faz uma promessa para Davi: Davi, nunca te faltará sucessor sobre o trono, o seu trono se tornará eterno. Meu Deus, vão ser agradecidos, irmãos. Por que Deus abençoava Davi? Porque ele era o preferidinho, o queridinho, o amado, né? Davi também, Deus, né, prefere pessoas. Não, irmãos.
Deus dava vitórias a Davi, porque ele viu em Davi um homem de coração agradecido. Nos últimos dias da vida de Davi, quando ele juntou todas as riquezas e disse para Salomão, seu filho, assim, e para todo o povo de Israel: eu vim guardando esse tempo todo tesouros para a casa de Deus. Se você ler 2 Crônicas capítulo 29, se não me falha a memória agora, ou 1 Crônicas 29, é um dos dois das crônicas, mas o capítulo 29, você vai ver que Davi separa riquezas, tesouros pessoais dele, para a construção da casa de Deus. Nunca faltou nada a Davi, porque o coração grato de Davi, toda pessoa agradecida é generosa. Toda pessoa ingrata é avarenta. Tem quanto tempo que você não pega o seu pai e sua mãe, que dedicou a vida deles todas para que você seja o que você é hoje, e você levou eles para fazer uma viagem, ou levou eles para um restaurante? É triste quando a gente vê que os filhos estão andando de carrão e os pais de metrô. Meu irmão, você está compreendendo por que Deus dava a vitória a Davi? Vamos ser agradecidos, e gratidão se expressa com generosidade. Amém? Amém? Segunda coisa que eu quero que você observe é a confiança que Davi tinha em Deus. Primeiro, é porque Davi era um homem de coração grato. Segundo, Davi era um homem que confiava piamente em Deus. Você é uma pessoa que confia piamente em Deus, meu irmão? Ou diante das más notícias, das intempéries, dos problemas, das adversidades, você deixa a sua fé arrefecer? Nós precisamos de enxergar algo interessante. Sabe para mim qual é a maior expressão de Davi, da sua confiança em Deus? Se você ler lá em 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 34 ao 36, você vai ver aquele diálogo de Davi com Saul. O gigante Golias afrontava Israel e o exército de Saul. Davi chegou ali para levar uns pães, uns queijos, e saber notícia dos seus irmãos que estavam na guerra. Ele tinha 17 anos de idade. Ele chegou naquele campo, chegou ali naquele campo de batalha, e ele viu aquele gigante afrontando o exército de Israel. Ele se dispôs a lutar com o gigante, e aí ele vai ter um diálogo com Saul. Saul vê aquele rapazote chegar para ele e dizer assim: olha, não preocupa não, rei, estou aqui falando com as minhas palavras, eu vou lutar contra esse gigante. O Saul olha, admira a coragem, a bravura daquele jovem, fala com ele assim: olha, mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu fico imaginando, quando eu estou lendo esse texto, porque o Saul era bem alto e o Davi mais baixo, eu fico imaginando o Saul passando as mãos assim sobre o ombro de Davi, irmãos, e começando a caminhar com ele ali naquela tenda, porque ali eles estavam num acampamento de guerra, e dizendo para ele assim: deixa eu te dizer uma coisa, ô garoto, esse camarada aí, isso é um guerreiro perito, é um guerreiro vitorioso. Eu sou bem maior do que você, Davi, e esse homem é bem maior do que eu. Presta bem atenção, a enrascada que você está querendo se meter. Eu até admiro a sua coragem, eu até admiro a sua bravura, mas deixa eu dizer para você uma coisa: é impossível você lutar com esse gigante. Aí, irmãos, para mim tem a maior expressão de confiança de um homem em Deus na Bíblia.
ao invés daquilo, amoleceu o coração de Davi, derreteu o coração de Davi, exasperar a alma de Davi. Davi vira para Saul e fala assim: então deixa eu te contar uma história. Eu estava apacentando as ovelhas de meu pai, veio um leão e abocanhou uma das ovelhas. Eu persegui o leão, agarrei-o pela barba, quer dizer, ele estava querendo dizer pela juba, né? Agarrei-o pela barba, matei o leão e tirei a ovelha da boca dele. Mas também aconteceu uma outra situação, que veio uma ursa. E a ursa também atacou a ovelha, e eu lutei e matei a ursa. Irmãos, já viu um urso em pé maior do que o Golias? Golias tinha 2 metros e pouco, um urso em pé chega a mais de 3. De 3 a 3 e pouquinho. Mas o que eu acho lindo é que Davi termina contando a história dele assim: assim como o Senhor me deu a vitória sobre o leão e o urso, vai me dar contra esse incircunciso. Meu irmão, o Saul talvez é o médico que passou a mão nos seus ombros e falou assim: aqui, você não tem muitos dias de vida não, aproveita a vida agora. Talvez seja o advogado que passou as mãos sobre os seus ombros e falou assim: aqui, essa situação sua é impossível de resolver, não tem jeito de resolver, olha, você vai perder essa causa. Talvez seja o diplomata que passou a mão sobre os seus ombros e falou assim: você jamais vai conseguir isso ou aquilo. Deixa eu dizer para você, quem que é essa situação? A situação é assim, 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 meu irmão, e você vai precisar de ouvir aquilo e não permitir que a sua confiança em Deus se abale. Tem gente abaladíssimos nas suas emoções, na sua fé, porque quando a gente liga os telejornais, quando a gente entra na internet, quando a gente vai ver as notícias, irmãos, que está aumentando, uma nova cepa do vírus, que não sei o quê. Olha, ontem eu vi uma reportagem cedinho, o cara dizendo, vai vir uma terceira onda pior do que tudo, que essa cepa contagia, não sei o quê, e tal. Irmão, deixa eu te dizer para você, ele te livrou da primeira onda, te livrou da segunda, te livrará da terceira, te livrará da quarta, te guardará, porque Ele é o Deus que te guarda, Ele é o Deus que te abençoa. Não estou dizendo que com isso, volta a sublinhar, você não tem que ter os seus cuidados, mas não deixe a sua confiança em Deus se abalar. Não deixa que a fala de Saul roube a fé do seu coração. Davi, então, irmãos, não estremece. Davi nem se abala. Ele estava tão confiante que quando ele corre ao encontro de Golias, e Golias zomba dele: eu sou um cão para que você venha comigo, um pedaço de pau, menino. Ele está tão confiante que ele fala assim: você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, e hoje mesmo darei a sua carne como comida para as aves de rapina. As notícias não são boas aí, meu irmão, mas a sua confiança em Deus não pode se abalar. Isso que é confiar piamente em Deus. O que eu acho lindo, irmãos, é que Davi não confiava, não tinha a sua confiança depositada nos seus cavalos. Lá no Salmo 20, versículo 7, ele diz assim, isso é Salmo de Davi: alguns confiam em carros, outros em cavalos. Nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Davi tinha um exército poderoso. Você já deve ter lido sobre os 300 de Davi, os 30 de Davi, os valentes de Davi. Uau! Puxa! As nações temiam o exército de Davi, mas aonde estava a confiança de Davi? Nos cavalos dele? No exército dele? No poderio dele? Não, ele está dizendo, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, no nome do Senhor dos Exércitos. Yahvé Sabaote. Aleluias!
Meu irmão, por que Deus dava vitórias a Davi? Não é porque ele era o preferido de Deus, o mais amado de Deus e etc. É porque ele confiava piamente em Deus. Ele não se estribava nos seus conhecimentos. Ele não se apegava, se aferrava à sua perícia, ao seu braço. Se você ler o capítulo 30 de 1 Samuel, naquele episódio de Ziglag, aquele momento difícil da vida de Davi, a Bíblia diz que Davi vai orar a Deus, vai buscar a Deus. Ele tinha um exército. Ele poderia falar: exército, levanta, vamos atrás dos amalequitas, vamos lá. Não, ele foi orar a Deus. Traz o éfode, traz aí o Urim Tumim, vamos lançar sorte, vamos consultar o Senhor. Senhor, eu devo perseguir? Irmãos, isso é quem confia em Deus. Mas espera aí, Davi, você vai perguntar isso para Deus? Seus filhos, suas mulheres, suas riquezas foram lavadas, rapaz. Toma um modo, levanta, age. Quem confia em Deus, irmãos, sabe a hora de agir. E como agir. E eu acho muito lindo, porque Davi consulta a Deus. Às vezes nós, irmãos, estamos tão desesperados de que nós depositamos a nossa confiança no banco, no político, na nossa força, na nossa capacidade, e nós não consultamos a Deus. Você confia que Deus vai te dar vitória? Então você tem que consultar a Deus. Você compreende isso? Olha o que ele diz no Salmo 31, versículo 6. Isso é Davi dizendo: odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Davi está dizendo: eu odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosas. O que é vaidades enganosas, irmãos? Aquela força do cavalo, aquela perícia do meu guerreiro, aquela habilidade do meu funcionário, a capacidade, a inteligência. Não, irmãos, isso são vaidades enganosas. Davi está dizendo: olha, eu confio em Deus, a minha confiança está no Senhor. No Salmo 7, versículo 1, ele diz: Senhor meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Nós estamos aqui numa reflexão: por que Deus dava vitórias a Davi? Eu quero também, Senhor. Primeira coisa, seja agradecido. Todo agradecido é generoso. Toda pessoa grata é generosa, irmãos. Segundo, confie no Senhor, confie piamente no Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Como eu disse para você, Deus sempre abençoará os agradecidos. Também Deus sempre dará vitória àqueles que nele confiam. Você lembra quando Senaqueribe cercou Judá? Quando o rei da Síria, Senaqueribe, fechou um cerco ao redor de Judá, e ele mandou Rabsaque, o seu general de guerra, ler uma carta nos muros, e o povo ficou sobre os muros, e a carta que Senaqueribe mandou ler, ela dizia algumas coisas como: amanhã vocês beberão a sua urina e comerão os seus excrementos. E não pense vocês, e nem permitam vocês, Ezequias, que era o rei de Judá, levar vocês a confiar em Adonai, porque não há Deus nenhum que possa livrar vocês das mãos do meu Senhor. Ali os príncipes que estavam sobre o muro, quando viu aquelas falas duras de Senaqueribe,
Eles disseram assim para aqueles guerreiros: por favor, não fale em hebraico, fale em aramaico, nós entendemos. Não, nós queremos que todo o povo ouça que amanhã nós vamos destruir Judá. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Ezequias confiou em Deus. Ele pegou aquela carta, entrou no templo e falou: Senhor, olha aqui. Eles estão zombando do Senhor. Eles não sabem quem é o Senhor. Estão dizendo coisas terríveis, até blasfêmia contra o Senhor. E nós somos o teu povo. E a Bíblia diz ali, irmãos, no livro de Isaías, capítulo 36, que Deus levantou o profeta e disse: olha, vocês não vão nem pelejar. Eu vou colocar um anzol no nariz desse sujeito e ele vai voltar pelo mesmo caminho que ele se levantou contra vocês. Vale a pena confiar em Deus, meu irmão. Mas observe que o propósito do adversário é minar a sua confiança. Com o quê? Com as más notícias. Com as falas que às vezes até parecem boas, como a de Saul, mas você tem que ficar firme na sua confiança, meu irmão. Você tem que confiar em Deus, você tem que confiar nele, você não pode deixar sua fé arrefecer. Salmo 37, versículo 40, Davi fala assim: o Senhor ajudará e livrará, e salvará da mão dos ímpios todos que nele confiam. Aleluias! Eu vou ler de novo. Davi tinha essa convicção, irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa. Você conhece a história toda de Davi. Você sabe as lutas que Davi enfrentou, as guerras que ele enfrentou. Mas olha esse homem, o que está dizendo? Ele está dizendo assim no Salmo 37, versículo 40. O Senhor ajudará e livrará. Livrará dos ímpios e salvará todos que nele confiam. Você confia nele? Então você vai ser também abençoado. E Deus te dará vitória por onde você for. Porque lá em Isaías, capítulo 49, diz que o Senhor não deixará confundidos os que nele confiam. Amém? Amém, irmãos? Agora eu quero te mostrar um texto que eu já falei dele aqui, mas ele cabe bem nesse momento. Porque nós estamos dentro da reflexão. Deus tem preferência de pessoas? Eles preferem um que outros? Do ponto de vista família, como nós estamos usando a metáfora. Se você ler, anota aí para você ler em casa, 2 Crônicas, capítulo 13. 2 Crônicas, capítulo 13. Olha para mim e preste atenção nisso aqui. 2 Crônicas, capítulo 13. Você tem que ler esse texto em casa. Narra-se nesse capítulo a guerra entre Israel e Judá. Agora eu pergunto para você, Israel e Judá não é o mesmo povo? Sim ou não? Sim. Desde aquela separação lá com Roboão, o filho de Salomão, e Jeroboão assumiu, sempre começou então a rixa entre Israel e Judá. Isso chega até lá nos tempos de Jesus, porque Samaria se tornou a capital de Israel e e Jerusalém o reino de Judá. Então, sempre houve aquela rixa, né? Aquela separação entre o reino do norte e o reino do sul, mas é um povo só. Agora eu quero lembrar você que esse povo é povo de Deus. Israel, que se dividiu em 2 reinos. E o capítulo 13 narra que há uma guerra entre Israel e Judá. Quem que Deus deu vitória? Imagina agora, preste atenção nisso aqui, irmãos. Isso é muito interessante dentro da nossa reflexão. É como que se Deus, o Pai,
visse os seus 2 filhos em contenda, Israel e Judá. E agora, como é que esse pai vai fazer? Como é que esse pai vai agir? Sabe o que Deus faz? A Bíblia diz que Deus deu vitória a Judá sobre Israel. Está vendo? O senhor prefere Judá. O senhor ama mais Judá. O senhor ama mais os descendentes de Davi. O senhor prefere Davi. Não, meu irmão. Deus levanta o profeta Oséias, e você conhece a história de Oséias. Oséias é o profeta que revela o amor de Deus para com Israel. Lá está escrito assim: com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí, Israel. Mas por que agora Deus abençoa, dá vitória a Judá e não a Israel? Se você ler o versículo 40, diz lá assim, perdão, 2 Crônicas 3, versículo 18. Olha o que diz o versículo 18 de 2 Crônicas 13. Foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo, e os filhos de Judá prevaleceram. Era porque Deus amava mais Judá do que Israel? Não. Olha a resposta aí. Os filhos de Judá prevaleceram. Por quê? Porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. Confiaram em Adonai. Então, abra os seus ouvidos espirituais. Deus quer dar vitória a você por onde você andar. Mas para isso, você precisa depositar a sua confiança em Deus. Não adianta você ser membro de uma igreja, ter carteirinha de membro, ser pastor, ser diácono, ter título que for. Meu irmão, se na hora da adversidade, na hora da luta, na hora da guerra, você deixa de confiar em Deus. Deus não te abençoa porque você é membro da igreja, porque você é pastor, porque você tem título, porque você é isso, porque você é aquilo. Deus te abençoa porque você confia nele. Israel também é povo de Deus, mas foi humilhado. E por que Israel foi humilhado? Porque eles confiaram nos bezerros de ouro que Jeroboão mandou fazer. Porque eles confiaram nos falsos deuses. Deus quer te dar vitória, meu irmão, mas você precisa confiar piamente nele. Posso ouvir um amém? E no Salmo 28, versículo 7, Davi declara: o Senhor é a minha força e meu escudo, nele confiou o meu coração e fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer, e com o meu canto eu o louvarei. Davi não está dizendo aqui, olha, eu fui socorrido porque Deus me ama. Volto a dizer para você, Deus não nos ama por nossos méritos, Ele nos ama porque Ele é amor e decidiu nos amar. Eu não mereço o amor de Deus, não há nada que eu faça que eu venha merecer o amor de Deus. Mas se Deus tem vitória para a minha vida e para a sua vida, perpassa por um coração que confia nele. Não um coração que se derrete diante das adversidades, irmãos. Você confia no Senhor? Então você vai ser socorrido. Você vai ser abençoado. Você vai ter vitória. Porque esse Deus está dizendo que aquele que nele confia não será envergonhado. Aleluias! Davi sabia, irmãos, o motivo do seu êxito é o braço poderoso de Deus, é a mão forte do Senhor. Então ele era agradecido, ele confiava piamente em Deus. Terceira coisa que eu vejo na vida de Davi, ele era um adorador
e não um murmurador. Você já viu aquele filho que dentro de casa só sabe murmurar? Tudo está ruim para ele, irmãos? A mãe prepara o almoço, está ruim essa comida, não gosto dessa comida. Tudo que faz para o filho, ele murmura, ele reclama, tudo está ruim. Qual o prazer que você tem de fazer alguma coisa para alguém que fica só murmurando? Alguém aí tem prazer? Deixa eu fazer aqui uma comida gostosa para aquele murmurador. Eu adoro quando ele murmura. Tem alguém aí, irmãos? Ou é triste quando você vai falar assim, será que hoje ele vai agradecer? Será que hoje ele vai louvar? Será que hoje ele vai bendizer? Ou ele vai murmurar de novo, ou ela vai murmurar de novo, ou ela vai queixar de novo. Uma pessoa murmuradora, queixosa. Meu irmão, Deus dava vitórias a Davi. Eu desafio você a me mostrar um texto na Bíblia de Davi murmurando contra Deus. Me mostre um texto, quando ele era perseguido por Saul. Que momento que ele murmurou contra Deus? No momento que ele estava na caverna de Adulão, me mostra um texto. Meu irmão, os maiores louvores, os salmos mais lindos, Davi expressou nas horas de perseguição. Nas horas de lutas, de agrura da vida dele. Então ele é um adorador e não um murmurador. Olha que coisa fantástica, irmãos. Salmo 59, versículo 16, Davi fala assim, eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Aleluias! Olha o Salmo 119, versículo 143. Aflição e angústia se apoderam de mim. Contudo, os teus mandamentos são o meu prazer. Olha aí, irmãos. Em que momento Davi está reclamando, murmurando? Ele está dizendo, aflições e angústias se apoderaram de mim. Contudo, os teus mandamentos, a tua palavra, a tua lei, os teus mandamentos são o meu prazer. Irmão, por que você sumiu da igreja? Irmão, por que você não está vendo? Muita luta, muito isso. Irmãos, o prazer de Davi era, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando Absalão se levanta contra Davi, irmãos, olha o coração desse homem. Quando o próprio filho levanta o calcanhar contra ele, intenta matá-lo, usurpar o trono, ele tem que fugir de Jerusalém. E ele sai lamentando, recebe pedrada de Simei, recebe afronta de Simei, e ele vai sendo humilhado, saindo de Jerusalém, fugindo, humilhado, irmãos. Aí Joabe pega a espada e fala assim, eu vou cortar a cabeça desse Simei. Davi segura o braço dele e fala assim, não, ninguém morre hoje. Vai que é o Senhor que está permitindo isso. Meu Deus, irmãos, isso é muito, muito tremendo. Davi não sai de Jerusalém murmurando, falando, Deus, por que o Senhor permitiu isso? Deus, onde o Senhor está? Deus, eu sou fiel. Deus, eu sou isso. Deus, eu sou aquilo. Deus, eu faço aquilo outro. Não, irmãos, Davi não sai murmurando. Nem cheio de ódio, nem de vingança. O homem está jogando pedra nele. O Simei está humilhando ele. O Joabe falou assim, arrancou da espada, eu vou cortar. Davi segura o braço. Não, não faça isso. E se é o Senhor? Se é o Senhor que está permitindo tudo isso, se é Deus... Ninguém morre hoje. Nós acabamos de cantar aqui, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus.
Sabe o que eu entendo que Davi está dizendo para Joabe? Lá no trono, eu assentado no trono, ele é Deus. Agora eu fugindo, humilhado, ele continua sendo Deus. Vamos entender primeiro onde Deus está nisso, Joabe. Não vamos dar lugar à carne, ao ódio, à murmuração, a se queixar. Não. Deus continua no trono. Um adorador, irmãos, não permite seus lábios murmurarem. Você está entendendo isso? Davi sabia que aqueles que murmuravam atraíam para si mesmos destruição. 1 Coríntios 10:10, o apóstolo Paulo escrevendo diz assim: não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ele estava mencionando o povo de Israel, quando murmurou no deserto. Por que Deus dá vitórias a Davi, irmão? Simples. Porque na hora da dor, ele pega a harpa e começa a louvar. Porque na hora da perseguição, ele começa a cantar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, pois tu estás comigo. Porque na hora que o inimigo acampa contra ele, ele pega a sua harpa e começa a compor o Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Por que Deus dá vitória a Davi por onde ele vai? Porque nas adversidades, nas lutas, nos problemas, ele não se permite murmurar contra Deus. Pelo contrário, ele canta louvores. Pastor Elias abriu o culto com o Salmo 34, Salmo de Davi, primeiro versículo: louvarei ao Senhor em todo tempo. Tempos bons e tempos ruins, tempos de alegria e tempos de tristeza, tempos de conquistas e tempos de perda. Louvarei ao Senhor em todo tempo. É simples, né, irmãos? Não é que Deus prefere a Davi, não é que Deus tem uma coisa, não, irmãos. Andemos pelos mesmos caminhos e Deus também, certamente, pela sua fidelidade e graça, nos dará vitória por onde andarmos. Tira a murmuração dos seus lábios. Israel pereceu no deserto em razão de suas murmurações. Olha o que está no Salmo 106, versículos 25 a 27. Antes murmuraram em suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor. Então lhes jurou de mão erguida que os havia de arrasar no deserto, e também derribaria entre as nações a sua descendência e os dispersaria para outras terras. Olha o que Judas escreve no versículo 16 do capítulo 1 da sua carta. Judas, ele escreve assim: olha, estes, mencionando o povo de Israel, estes são murmuradores, queixosos de sua sorte. Eu fiz questão de frisar isso aqui: queixosos de sua sorte. Irmãos, tem gente que é tão murmurador que ele queixa da sua sorte. Ele queixa da sua vida, ele queixa da sua sina, do seu destino. Ele está sempre queixando, andando segundo as suas concupiscências, cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa de interesses. Olha, irmãos, deixa eu dizer para você uma coisa: tira a murmuração dos seus lábios. Senão Deus não tem como te dar vitória por onde você andar. A murmuração fere o coração de Deus. Que você seja um adorador. E a última coisa para a gente terminar aqui, que eu vejo na vida de Davi, e que justificava sim Deus dar a vitória a ele por onde ele andava, é que Davi era um homem contrito de coração. Davi era um homem quebrantado. Meu irmão, aqui eu acho que a gente chega a um ápice. Gratidão, confiança, adoração, quebrantamento. Gratidão,
confiança, adoração, quebrantamento. Davi foi um homem pecador. A Bíblia não fez questão de esconder os pecados de Davi, irmãos. Mas Davi era um homem quebrantado. Eu e você estamos sujeitos a pecar, sim ou não? Nós somos pecadores. Deus sabe disso. Mas sabe o que Deus espera de mim e de você? Contrição, quebrantamento. Se tem uma coisa que causa em Deus, irmãos, também um certo quebrantamento, é encontrar no homem um coração contrito e quebrantado. Quando Davi pecou, aqueles pecados horríveis, adultério, homicídio, que você conhece bem, irmãos, e ele foi confrontado pelo profeta, a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes. Davi era o rei, irmãos. Ele poderia ter endurecido o coração, sim ou não? Ele poderia ter mandado matar Natã, o profeta. Ele poderia ter dito, mata esse homem. Quantos fizeram isso? Quantos reis em seus pecados e arrogâncias fizeram isso? Davi sabia que ele podia ser apedrejado, ele cometeu um adultério. A lei de Moisés disse que devia ser apedrejado. Mas ele rasga as vestes, irmãos. As vestes eram apenas o símbolo de como ele estava rasgando o coração dele. Deixa eu dizer para você uma coisa. Se você peca contra Deus, já há uma solução para o seu pecado. O sangue de Jesus. Ele está disposto a te perdoar. Mas se faz necessário que você se quebrante diante dele. Que você se humilhe diante dele. Que você reconheça o seu pecado. Quantos estão entendendo? Davi tinha muita riqueza, sim ou não? Animais, então, ele tinha muitos. Mas olha o que ele diz no Salmo 51. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneiras que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi fala, em outras palavras, Davi está dizendo, Deus, o que o Senhor fizer comigo, o Senhor é justo. O Senhor quer me fulminar, o Senhor quer me destruir, o Senhor quer acabar comigo, é justo, eu pequei contra ti. Eu pequei, eu fiz o que é mal aos teus olhos, Senhor. Irmãos, olha que coisa interessante. Uma pessoa quebrantada não justifica seu pecado. Uma pessoa quebrantada confessa o seu pecado. Davi não está aqui justificando diante de Deus. Ele está confessando. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não justifique seus pecados, irmãos. Toda pessoa que começa a justificar pecado é um sinal, uma marca indeleve de um coração endurecido. Mas quem confessa é uma marca indeleve de um coração quebrantado. E olha o que ele diz nos versículos 16 e 17 do mesmo Salmo 51. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu tus daria. Não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito. Esses não desprezarás, ó Deus. Meu irmão, estamos sempre trazendo para a metáfora que nós começamos. Esse filho bom, esse filho obediente, esse filho que honra o pai e a mãe, pode errar com o pai e a mãe, sim ou não? Sim ou não? Nós somos pais. Você sabe do que eu estou dizendo. Mas como que fica o seu coração quando o seu filho chega para você e fala assim, pai, quero pedir o Senhor perdão, porque eu desobedeci, eu fui rebelde. Pai, aquelas palavras que eu falei foram duras,
Mãe, me perdoa, eu não te ouvi. Pai, irmão, como é que a gente fica? Hein? Como é que você fica? Se você estava com a correia, a cinta na mão, a vara na mão, você já começa a colocar ela para trás assim, né? Solta ela assim. Um coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus. Como não dar vitória a uma pessoa assim, irmãos? Como não abençoar uma pessoa quebrantada? Como não abençoar? Olha o que o próprio Davi fala no Salmo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos ou os abatidos de espírito. Então, por favor, entendam nessa manhã, não é uma questão de preferência, não é uma questão de que eu gosto mais, é uma questão de justiça, é uma questão, irmãos, de reação a uma ação. Deus reage à nossa ação. A ação de Davi é uma ação de quebrantamento, de arrependimento, de contrição. A reação de Deus é de abraçar, é de beijar e de dizer pela boca do profeta: tu não morrerás, Davi. Aleluias. Então não é uma ação de Deus de preferência, é uma reação de Deus às nossas ações. Por isso Deus dava vitória a Davi. Não é que Davi era perfeito, não é que Davi era infalível, não é que Davi era um brinco. Não, irmãos, ele era pecador, ele era falho, ele cometia erros. Mas ele era quebrantado. Ele era uma pessoa quebrantada. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os contritos de espírito. Deus levanta o profeta Isaías no capítulo 57, versículo 15 e diz: porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar-lhe o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos quebrantados. Aleluias. Oh, meu irmão, é por isso que Deus dava vitória a Davi. Se você pecar, meu irmão, quebranta-se. Não fica justificando, não. Não fica endurecendo o coração, mentindo, enganando, escondendo, procurando uma forma. Não foi bem assim, não, mas era assim, mas sabe como é que... Não, meu irmão, rasga o seu coração, quebranta-se, humilha-se. Foi o que o filho pródigo fez. Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, eu nem sou digno de ser chamado seu filho, me trata como um jornaleiro, como um empregado. Não, filho, eu vou te abençoar, eu vou te restituir, eu vou te restaurar, eu vou pôr vestes novas, sandálias nos teus pés, anéis, no anel no seu dedo, e vou dar festa, porque o meu filho que estava morto, reviveu. Então, amados, por que Deus dava vitória a Davi? Talvez hoje você esteja recebendo a resposta, porque o seu pai ou a sua mãe, ou alguém, é mais achegado ou mais carinhoso com o outro, com o outro, com o outro. Claro que haverá certas injustiças nisso aí, toda regra tem suas exceções, mas na maioria esmagadora das vezes,
Pai nenhum ama mais do que um filho mais do que o outro, não é isso, o amor é o mesmo. Mas Ele vai abençoar mais aqueles que os honram. E Ele não está errado de fazê-lo. Ele até seria injusto se não o fizesse. Assim é Deus. Andemos também no caminho, irmãos, da gratidão. Sejamos agradecidos a Deus. Andemos com um coração confiante. Tiremos dos nossos lábios a murmuração e louvemos a Deus em todo o tempo. E sejamos quebrantados, porque não é por nossos méritos, no sentido de que nós somos merecedores de alguma coisa, é o amor dele, sim, mas ele vai reagir às nossas ações. Se você começa a maltratar seu pai, sua mãe, como é que você quer que eles reajam? Te beijando, te abraçando? Vem cá, meu filho, mal criado, preparei uma mesa, um banquete para você. Com que prazer fazemos essas coisas? Irmãos, nós somos inteligentes porque temos a mente de Cristo. E nós temos que compreender essas verdades. E precisamos mudar. Diga, eu quero ser abençoado. Então, meu irmão, veja como você está andando. Porque Deus vai reagir às suas ações. Fique de pé no seu lugar. Aleluias. Confiança, gratidão, confiança, adoração, quebrantamento, contrição. Eu vejo esses motivos pelos quais Deus dava vitória a Davi, por onde quer que ele andava. Amém? Glória a Deus. Pai, nós o louvamos nessa manhã, por esta palavra. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos gratos, a sermos agradecidos. Meu Deus, e uma das formas de expressarmos a nossa gratidão é através da generosidade, do cuidado. Meu Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a não termos a nossa fé abalada diante dos problemas desta vida. Que nós confiemos piamente no Senhor. Uma fé inabalável, que não se derrete, não se dissolve, não se esvai diante dos problemas e das tribulações, das más notícias. Meu Deus, tira a murmuração dos nossos lábios, que não sejamos queixosos da nossa própria sorte, que nós o louvemos em todo tempo, que nós sejamos adoradores, que nós sejamos, meu Pai, aqueles que trazem nos nossos lábios cantos de louvores ao Senhor, independente das circunstâncias que nos cercam. Meu Deus, que sejamos quebrantados, tira toda a dureza de coração de nossas vidas, toda a cegueira espiritual, quebranta-nos, ó Deus, dá-nos um coração contrito, um espírito reto. Deus, no nome de Jesus, nós queremos ser abençoados e recebermos do braço poderoso do Senhor, da mão graciosa do Senhor, vitória por onde andarmos. E assim nós te pedimos que nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, você pode dizer amém? Amém. Aleluia, você entendeu porque Deus dá vitórias a Davi? Então, como dizia Jesus nas suas palavras, vai tu e faz o mesmo.